Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Eu sou o Ricardo Cândido e nesse vídeo eu vou falar com você sobre esse tema aí tão interessante e que desperta até hoje acirradas discussões entre os defensores da Trindade e aqueles que defendem que não existe a Trindade. Mas uma coisa eu já quero te alertar já no começo desse vídeo. Se você veio aqui procurando um vídeo de um pastor, de um teólogo, de um homem especialista no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, pode esquecer, você está no vídeo errado. Então eu já peço para você que vá procurar informações desse tipo em outros canais, em outros vídeos, porque não é isso que você vai ter aqui agora, certo? Tá bem avisado? Você resolveu ficar e vai tentar escutar, né, essa explanação e a ideia que eu procuro apresentar de forma honesta, né, comportada, e vai ficar até o final, sem ofensas, sem nada desse tipo? Então, seja muito bem-vindo. Essa questão da Trindade é uma questão que começou a ser tratada pelos cristãos a partir do segundo século. Foi aí que alguns estudiosos, alguns teólogos que surgiram, começaram a raciocinar quem é Deus, como ele é, qual é a sua composição, Jesus Cristo é Deus? E começaram a empreender uma briga sobre entender a natureza de Deus. Isso aqui eu estou fazendo assim um pano histórico bem raso, né? Mas depois você tem que usar suas próprias faculdades perceptivas para ir pesquisar e analisar se essas informações que eu estou passando para você aqui são verazes ou não. Mas é engraçado que começou esse tipo de discussão somente após a morte dos apóstolos. Após o término do que eu entendo, na minha consideração, o término do verdadeiro cristianismo, que para mim acabou a partir do ano 150, em meados, né, na metade aí do segundo século, né? Para mim, essa pelo menos é a minha visão depois de fazer uma pesquisa histórica sobre o cristianismo. Então nesse vídeo aqui você não vai achar supostos textos que defendem a Trindade, que eu já posso apontar para você diretamente, né? Talvez falar, esse argumento é fraco, uma palavra que nem existe na Bíblia, né? E que se você for honesto, você vai ver claramente que a Bíblia, né, ela não defende de forma aberta essa trindade que é difundida pela cristandade. Tá? Então temos que ser honestos nisso aí. Certo? Nem mesmo o melhor trinitarista do mundo pode falar, chegar e admitir que a Bíblia comprova a trindade de forma aberta. Não comprova. Tem que se ler alguns textos e fazer muito malabarismo mental, né? Um malabarismo mental tão grande que você começa a duvidar mesmo se essa doutrina, né, esse dogma, para mim, porque para mim não é doutrina, é dogma, porque é algo dogmático, porque as religiões cristãs instituíram, se você não acreditar na Trindade, você é um herege. Tá? É bem assim, não adianta vir com firula, conversa fiada, que não, assim, não acreditou na Trindade, você não é cristão, você é um herege. É assim que vocês pregam. Tá? A gente respeita a opinião de cada um, mas não é doutrina, para mim é um dogma, porque é obrigatório. Então, nesse vídeo, nós vamos analisar a informação de uma outra forma, porque quando você pega as escrituras e lê elas sem qualquer viés dogmático ou doutrinário, seja honesto, pega a Bíblia e lê sem pensar em trindade, sem pensar no arianismo, em nada. Só leia. E acha para mim, em algum ponto, que você chegou à conclusão de que Deus era uma trindade. Você não consegue. Então tem que ser feito um malabarismo mental de versículos bíblicos, ligando com esse, com aquele, com outro, para ver se consegue comprovar que existe essa tal da Trindade. Tá? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? E mesmo assim eu ainda me considero cristão. Considero que o Criador existe, está
realmente olhando em cada um de nós e que se importa conosco. Enviou o seu Filho Cristo, Jesus, para morrer em benefício, né, de cada um de nós e remir, né, a humanidade de seu pecado. Então eu ainda continuo acreditando, sim, né, em Deus, nosso Criador, e em seu Filho, Cristo Jesus. Só que eu não quero fazer isso com malabarismos. E essa briga entre que os que acreditam e os que não acreditam na Trindade começou então depois aí da morte dos apóstolos, né? Que começaram a se desenvolver, né, essas ideias doutrinárias sobre a Trindade e que se arrastam até hoje. Quer dizer, não conseguiram resolver porcaria nenhuma. Desculpa ser sincero, pessoal. Não resolveram porcaria nenhuma até hoje, na minha opinião. Né? Porque se tivesse sido provado, comprovado, estabelecido, não haveria até hoje pessoas que não acreditam e que não conseguem enxergar, depois de uma leitura honesta da Bíblia, Deus e Jesus e o Espírito Santo como um ser, né? Três pessoas distintas, mas que juntas são um composto e formam o Deus. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Então, você não consegue. Se você faz uma leitura... Desculpem, pessoal, vocês que acreditam na Trindade, mas depois que a gente faz uma leitura honesta da Bíblia, se livrando, né, dos dogmas que você tem, das doutrinas que você acredita, né, esquece o que está aí, o que foi elencado para você como sendo cristianismo depois do Concílio de Nicéia em 325, você vai ver que você não consegue enxergar a doutrina da Trindade dentro das Escrituras. Então aqui nós não vamos ficar falando muito a respeito de textos bíblicos que comprovam, que não comprovam. Você tem que fazer isso e tomar a sua própria decisão. A minha reflexão aqui é no sentido do seguinte: se Deus, Jesus e o Espírito Santo, né, se o Pai, se o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, formassem o Deus, por que é que ele não deixou isso aí claramente aberto nas Escrituras? Ai, Deus é misterioso. É aí que eu quero argumentar com vocês. Eu quero ler para vocês aqui três textos bíblicos que desmentem essa falácia. Porque Deus, quando ele se revelava aos seus servos, os profetas, ou qualquer pessoa que fosse, isso era feito às claras. Sabe? Não tinha segredinho aqui, junta isso aqui com aquilo ali que vai dar aquilo lá. Deus nunca foi assim. Sempre se apresentou de forma clara. O seu próprio Filho Cristo, quando estava aqui, se apresentou de forma clara. Então por que é que ele ia esconder um dogma do qual depende a vida do cristão? Ele ia transformar esse dogma num mistério e ia lançar a humanidade, principalmente a humanidade no sentido dos cristãos, em discussão e controvérsia até os dias de hoje. Você consegue responder isso para mim, você que é trinitarista? E você que não é trinitarista? Então será que Deus ia deixar às claras a gente entender quem ele se ele é 3 em 1, se ele é distinto, ia deixar os seus filhos, os cristãos, em controvérsia e brigando uns contra os outros, porque não sabem quem ele é? Ei, meu amigo, responda isso para mim. Será que seria honesto da parte de Deus ele fazer assim, ele agir dessa forma? Responda com sinceridade, o que você acha? É honestidade isso? Eu não... Deixa lá, o que eles achar que é. Certo? Quando eu chego e leio as Escrituras, para mim, isso é a minha visão, quando eu olho, leio e vejo que são seres distintos e que não existe essa trindade. Eu não consigo encontrar um texto na Bíblia, a não ser lá Mateus 28, 19 e 20, né, que diz que eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas comprova isso aí que existia uma trindade, que os cristãos no primeiro século tinham adotado essa doutrina? Não. Definitivamente não. Podem ter falado o Jesus, que foi quem usou essas palavras, talvez passou a impressão para os cristãos lá do primeiro século que ele estava falando de Deus, o Pai eterno, dele próprio e da força do Espírito Santo. Jesus nunca se referiu ao Espírito Santo como um Deus.
A Bíblia também, né, de forma geral, não apresenta o Espírito Santo como um Deus. Nós observamos e vemos que Jesus Cristo era adorado pelos cristãos no primeiro século. Era cultuado, era servido. Quem é o segredo sagrado das Escrituras? Que nós devemos entender a altura, a profundidade. As próprias Escrituras revelam. Esse segredo sagrado é o próprio Jesus Cristo. Agora, uma outra pergunta para reflexão. Aonde está escrito na Bíblia que para ser um cristão você deve crer que Deus é uma trindade? Aonde está escrito, expresso nas Escrituras, que se você não crer no Deus, no Pai, no Filho, né, e no Espírito Santo, você é um herege e você será destruído. Você não é digno da salvação. Aonde está escrito na Bíblia que a nossa salvação depende de crer no dogma da trindade? Por favor, trinitarista, apresente para mim uma prova bíblica, mas não venha com churumela de querer fazer volta em versículo e outro, não, igual testemunha de Jeová faz, não, para provar as doutrinas deles, não. Tá? Não vem com essa conversa fiada, não. Eu quero uma coisa clara. Sabe por que eu falo isso? Por causa dos textos que nós vamos ler aqui. Primeiro nós vamos ler Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Então eu quero que você aí, que pesquisa, né, as Escrituras, leia comigo Amós no capítulo 3, versículo 7. Essa briga entre cristãos é válida só para quem quer desestabilizar o cristianismo. E quem é que quer isso? Quem vocês acham que quer isso? Então raciocinem, né? Use a cabeça antes de aceitar só o que está escrito lá na tua igreja, seja ela a igreja católica ou seja ela uma igreja protestante. Vai lá você fazer a sua pesquisa, aprende a virar cristão de verdade, sem depender que as pessoas fiquem colocando na sua boquinha e na sua cabeça aquilo que você tem que pensar. Seja um cristão pensante, que raciocina, né? Que vai lá e procura o entendimento das Escrituras, independente do que está falando dentro de uma igreja. O versículo 7 diz assim, ó, Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí eu me pergunto, se Deus ele não faz nada sem revelar o seu segredo, né, aos seus servos, os profetas, como é que ele ia esconder, né, o seu ser, a sua composição, o que ele é, daqueles que dizem que são os cristãos que servem ao filho dele? Fala para mim, aonde é que um dogma misterioso se enquadra nisso aqui? Nesse versículo. Se Deus, ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ah, mas Kardec está falando dos profetas lá do passado. Não está falando sobre Deus. Tá bom. Aceito o seu entendimento, compreendo, né, que você quer justificar, né, para continuar mantendo o mistério do dogma da Trindade. Só que Deus, ele é assim em tudo. Ele não é um Deus de segredos. Ele é um Deus de verdade e de revelação, que apresenta as coisas de forma clara aos seus servos. Então aqui isso não se aplica só à questão específica de falar com os profetas, das mensagens que ele está a passar através deles. Não, não é isso. Tá, eu sei que você vai querer argumentar, que vai apresentar uma pesquisazinha de algum pastor famoso, de um teólogo, do que está escrito aqui em hebraico ou aramaico, para justificar a sua crença cristã. Eu sei. É que quando a gente fala assim de uma forma mais direta, aquilo que a gente se crê como verdade, vocês não aceitam, porque quem é verdade é só vocês. Né? Então a Bíblia fala que Deus vai revelar tudo para os seus servos, os profetas. Quem são os melhores profetas de Deus, né, que podemos assim chamar, do que os apóstolos lá no primeiro século, que estavam ao lado de Jesus Cristo? Aí essa pergunta que eu fico me fazendo, pessoal, como é que Jesus, que estava junto com os apóstolos, tete a tete, ali com eles, né? Igual quando você encontra seus amigos lá na igreja, o pastor lá da sua igreja, tete a tete, você pode fazer pergunta diretamente para ele.
Jesus estava ali com eles diretamente. Nunca falou que ele e Deus eram uma trindade. Que ele, o Filho, o Pai e o Espírito Santo eram uma trindade. Ele nunca disse isso. Aí eu fico me perguntando, se Deus, se Jesus Cristo, né, que supostamente é Deus na trindade também, estava aqui com os apóstolos, nunca falou sobre isso com eles, ele ia revelar isso para um monte de homens que se dizem representantes de Deus, ia estabelecer esse dogma a partir do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Quer dizer, ele não falou para os apóstolos que estavam ali, que receberam o ensinamento diretamente dele, ele não falou diretamente com eles, mas agora esses homens, que lendo um texto aqui, outro texto lá e outro texto acolá, estabeleceram que Deus agora é uma trindade. Olha que coisa mais bonita, gente. Então ele não fala para aqueles que estavam lá com ele diretamente, mas falam para aqueles que nem estavam ali mais de 300 anos depois, é que foram entender que Deus era uma trindade. É muita audácia, não é, pessoal? Vocês não acham isso, não? Vocês não têm raciocínio próprio para ver isso, não? E outra coisa, hein? E olha só esse concílio de Nicéia. Que coisa mais sublime. Que coisa realmente distinta, correta. Mas só que não, né? Ali não teve um pingo de imparcialidade. Ali foi um concílio totalmente parcial. E olha só que interessante, gente. O concílio de Nicéia foi chamado pelo bispo dos bispos, o governador Constantino. Ai. Governador não, né? Podemos até dizer, né, que é o autocrata teocrata. Então, olha, eu vou falar para vocês. Constantino, né, se dizia cristão, assinou lá, né, o Concílio de Nicéia lá, os termos aí da doutrina da Trindade, que começou seus desenvolvimentos ali, mas que também foi só ficar mais estabelecido muito mais para frente. E se colocou ali como o bispo dos bispos. E os homens da Igreja Católica, os líderes, aceitaram de boa um governador pagão se auto-intitular o bispo dos bispos. Vocês acham isso correto? E ele mediou o debate. E olha só que debate mais imparcial. Quem começou com a controvérsia ariana, que era Ário, ele não foi convidado para o concílio para defender as suas ideias. Ele tem que mandar alguns representantes. Você manda algum representante para defender a sua ideia, não é a mesma coisa de que você está lá presente, não é, pessoal? Porque às vezes o seu representante não vai ter a sua mesma linha de raciocínio ou argumentação quando você for confrontado. Quando for colocado numa parede, contra a parede, ele vai pensar, o que Ari responderia nisso? Não tem como, pessoal. Isso foi só por aí você já vê como esse concílio foi imparcial. Por quê? Colocou um homem lá, né? Um governador que não se tornou cristão, só se tornou cristão quando estava morrendo lá no leito de morte. Aí que ele aceitou ser batizado, porque ele ficou com medo de morrer e a sua alma não ir para o paraíso, não ir para o céu. Só ali que ele se tornou cristão de verdade. O resto que ele viveu era só da boca para fora, certo? E não venha falar mal a respeito disso se você não leu a história. Vai pesquisar que você vai ver que foi assim, certo? Então, foi lá. Esse homem, que não era cristão, se autodesignou o bispo dos bispos, nem batizado como cristão era, e a autoridade papal, a Igreja Católica, aceitou isso aí de bom grado. E quando era para aceitar lá um homem que era batizado, né, que era um diácono, que era ário, né, se eu não me engano, essa era a posição dele, ele não era bispo ainda, que era batizado, que era um cristão, eles não aceitaram. Não, ele não pode participar porque ele não é bispo.
Essa foi a justificativa. Ele não podia participar do concílio de Nicéia porque ele não era bispo, mas estava lá. Quem estabeleceu o concílio era um homem que não era nem cristão e nem batizado e se autoproclamou o bispo dos bispos. Quer uma coisa mais hipócrita do que essa, pessoal? Aonde o concílio, de onde surgiu e começou-se a definir a doutrina da Trindade como um dogma. Repito de novo, para mim é um dogma cristão. Eu sei que você chamou de doutrina, mas para mim é dogma, porque é obrigado, certo? Então perguntas que vocês trinitarianos não conseguem responder. Aonde está escrito na Bíblia que para ser um cristão eu tenho que acreditar na Trindade? Mostra para mim. Aonde está escrito na Bíblia que para ser um cristão, né, para ser um cristão e conseguir a salvação, eu tenho que crer na Trindade? O dia que vocês me apresentarem esse texto aí, né, eu faço mais um esforço em estudar de novo para tentar entender essa doutrina, certo? E o outro texto que apoia o que nós estamos falando aí, já no primeiro século mesmo, é a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Diz assim: porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu acho que não precisa nem ler o outro texto. Só esse aqui já mata, né, pessoal? Então, Deus, ele não é um Deus de confusão. É um Deus de ordem, um Deus de paz. Então, ele ia deixar o seu ser, como ele é, escondido dos cristãos. Você ia ter que ficar cavando na Bíblia, entender isso, aquilo, criando confusão entre os cristãos sobre ele, quem ele realmente é, do que é Deus, que substância ele tem. Você acha mesmo isso depois de ler esses 2 versículos na Bíblia? Ah, Ricardo, mas aí, em 1 Coríntios que você leu, não está falando sobre esse assunto, está falando sobre o assunto de ordem na congregação, lá na igreja. Gente, eu entendo que você vai falar isso. Só que se Deus, ele procura a ordem, né, até sobre quem vai falar, ele não quer confusão de como vai ser feito os arranjos das coisas dentro da igreja. Imagine então sobre saber quem ele é. Não é verdade? Mais uma coisa que eu me pergunto. Se isso realmente fosse tão importante para Deus, saber se ele é uma trindade, se ele e Jesus Cristo são a mesma pessoa, o mesmo, a pessoa composta, né, que, com o Espírito Santo, e aí a união dessas 3 pessoas é Deus, será que ele não ia deixar isso explicitamente claro para quem o serve? Não ia ter um textozinho só na Bíblia aqui falando sobre isso? Seja sincero. Para de pensar com a cabeça que os outros querem que você pense. Tá? E essa minha crença não é porque não, eu já fui testemunho de Jeová, então eu estou preso no arianismo. Tem nada a ver com isso. Eu simplesmente creio que Deus, o Pai, é o nosso Criador e que o seu Filho Cristo é o seu Filho unigênito, o único gerado por Ele. O único gerado diretamente por Ele. E através dele foram criadas todas as outras coisas. É nisso que eu creio. Mas a Bíblia fala que adoração é só a Deus e Jesus Cristo também é adorado. Ele exige devoção exclusiva. Verdade. A Bíblia diz que Deus não muda, não é, pessoal? Também. Então, como conciliar tudo isso? Olha, uma tarefa que não é fácil, uma pergunta que realmente é muito boa. Sabe como você concilia isso? Sabendo que Deus, ele adapta as suas formas de fazer as coisas de acordo com aquilo que ele deseja, com o que ele quer. Ele mesmo deixa isso bem claro dentro das Escrituras. Não é mesmo? Então Deus não é limitado. E o próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, ele disse: quem me tem visto também o Pai. Por quê? Porque ele era o Pai? Não.
porque ele obedece e representa ele tão bem que era como se estivesse vendo ele. Então, quando você está ali prestando uma homenagem, até mesmo adoração a Cristo, o seu Filho unigênito, o único que ele gerou, é a mesma coisa de que você está adorando o próprio Criador. Ele não está dividindo a sua adoração exclusiva com ninguém. Pelo contrário, ele está sendo representado pelo único ser que tem esse poder, conferido por ele próprio. Então, pessoal, não venha com conversa, não venha com churumelas, não seja uma testemunha de Jeová chorona, né, que quando não tem argumentação, fala que os outros são apóstatas, ou você que acredita na Trindade, você não acredita na Trindade, você é um herege. Então prova para mim com a Bíblia que eu sou um herege, por não acreditar na Trindade, certo? É só isso, esse é o recado que eu queria passar para vocês, essa reflexão. Pensem nisso, pessoal, meditem nisso, considerem vocês isso. Depois, né, se Deus quisesse que nós entendêssemos que Ele é uma trindade, um Deus composto, né, por 3 pessoas distintas, Ele não teria deixado isso claro dentro da Bíblia? Não haveriam referências claras e diretas na Bíblia sobre isso, já que Ele não é um Deus de desordem, não é um Deus de confusão, Ele é um Deus que revela seus assuntos secretos aos seus profetas? Será que ele não deixaria isso claro e explícito através dos apóstolos que tiveram tete a tete com Jesus? Não, ele deixou para ser revelado através de um pagão que se colocou como o bispo dos bispos num concílio que não teve nenhum tipo de imparcialidade. Pelo contrário, um concílio totalmente parcial. O que é mais lógico para você como cristão? Seja sincero, tá? Eu espero bastante comentários de vocês aqui nesse vídeo. Se você gostou desse tema, por favor, compartilhe, deixe o seu comentário, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas para que elas possam raciocinar, entender, falar um pouquinho sobre isso. E se você chegou até aqui, esse ponto do vídeo, deixa para mim aqui a palavra Trindade nos comentários, com pontinho, e depois faça o seu comentário com a sua opinião. Vamos ver o que vocês acham disso e vamos fazer essa discussão, né, chegar a mais e mais pessoas, tá bem? Já que não resolveram até hoje, né, essa questão, para mim, é uma questão que é clara dentro da Bíblia, porque eu não consigo enxergar a Trindade em nenhum ponto das Escrituras. Tem que se fazer muito malabarismo de textos e muito malabarismo mental e aceitar que Deus é misterioso, quando Ele não é um ser misterioso, certo? Então essa é a minha opinião. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Espero vocês, pessoal. Tchau!